Meus queridos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, nós já lemos esse texto, Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 13 ao 15. Evangelho de João, capítulo 15, mesmo sentados, porque já levantamos bastante, né? Essa aeróbica aqui é boa, não sei por que eu ainda estou meio gordinho ainda. A gente senta, levanta, não é, mamãe José? Leio-os e vocês observem atentamente a leitura do Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: não existe amor maior do que dar a vida por seu amigo, ou seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos ordeno. Eu já não chamo de escravo vocês, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vamos orar? Deus de infinita graça e compaixão, muito obrigado, Senhor, por tamanho amor, que apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, o Senhor nos ama ao ponto de nos chamarmos de amigo e entregou a tua vida para que nós pudéssemos termos vida. Nós vivíamos uma vida morta, longe do Senhor, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor abriu os nossos olhos para vermos as tuas promessas, para vermos a tua salvação. Assiste-nos nesta noite, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um dos que o Senhor trouxe à tua casa esta noite. E sabes perfeitamente as necessidades de cada um. Entregamos aos teus cuidados, ó Deus, cada vida, cada sentimento, cada luta, cada batalha que travamos. O Senhor é o nosso Deus, Deus que nos dá vitória em meio às dificuldades. Entregamos aos teus cuidados aqueles que se encontram enfermos em nosso meio. O Senhor tem poder para curar. Portanto, nós suplicamos do Senhor a tua cura. Cura física, cura emocional. O Senhor é médico dos médicos. E fala aos nossos corações através da tua palavra, Pai. Queremos te ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como não podia ser diferente, o tema desta noite é Jesus, o verdadeiro amigo, ou amigo fiel, pode ser também. Hoje um dia para celebrarmos a amizade, porque falamos deste amigo leal. Nós queremos refletir sobre esta amizade que Jesus diz ter por nós. Queridos, nós queremos refletir sobre a verdadeira amizade, não uma amizade por circunstância, mas uma amizade forjada através de relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que afagam o nosso coração. É esse tipo de amizade que nós vamos refletir nesta noite. E a palavra de Deus nos convida a refletir sobre o valor dessa dádiva chamada amizade. É um presente de Deus quem tem amigos.
Todos nós temos muitos amigos de internet. Às vezes nem conhecemos pessoalmente, mas nós clicamos lá, amigo, para segui-lo. E até pedimos para as pessoas nos seguirem também, para corresponder à nossa amizade através um seguir o outro. Nós vivemos em um tempo em que é fácil acumular, é muito fácil nós acumularmos contatos, seguidores, mas é muito difícil nós construirmos amizades verdadeiras, verdadeiros amigos. Está tão difícil. As redes sociais nos mostram milhares de rostos, muitos rostos, e só conhecemos através da internet. Mas o coração, às vezes, sente falta de um amigo. Nós estamos num tempo onde a solidão tem amargado os nossos corações. Os nossos corações precisam de verdadeiros amigos e amigos fiéis. Amigos presentes. Amigos que nos ouvem. Amigos que nos compreendem e caminham junto conosco. Às vezes nós não estamos valorizando esse tipo de amizade. E a amizade nós reconhecemos nas horas que mais precisamos. Os verdadeiros amigos se mostram. Certa vez um amigo, ele estava fazendo uma viagem para Picos, e o carro da empresa que ele estava viajando deu problema em Valência. E ele precisava chegar até Picos até o final da tarde. E ele lembrou de ligar para mim. Ele disse: Mendes, rapaz, o carro da empresa deu prego aqui em Valência e para mim voltar a Teresina, para vir para cá, não vou chegar em Picos na hora certa para a reunião que eu tenho lá, às 4 da tarde. Teria condição de você pegar o meu carro na minha casa e vir até Valência para me deixar o meu carro? Eu vou deixar o carro da empresa aqui na oficina. O seguro já foi acionado e o seguro já está vindo buscar o carro para a oficina. Você poderia vir deixar o meu carro? Eu tinha compromisso e ele sabia que eu tinha compromisso. Mas ele sabia também que eu deixava qualquer compromisso para servi-lo, porque esta reunião era de extrema importância, ele já tinha comentado comigo. Ele precisava estar em Picos até 4 da tarde. E eu disse para ele: meu amigo, agora eu estou indo pegar o seu carro. Ele disse: Mendes, eu sabia. A única pessoa que poderia fazer isso era você. Eu não tenho nenhuma dúvida de que você de fato é meu amigo. E é por isso que eu confiei em ligar para você. Na minha cabeça, na minha mente, não vinha outra pessoa. E eu sabia que você tinha um compromisso importante. E o teu compromisso como é que fica? Eu digo: eu posso remarcar, não se preocupe não. É nesta hora que nós precisamos dos verdadeiros amigos. É por isso que a amizade é uma dádiva de Deus.
É por isso que esse texto bíblico do capítulo 15 de Evangelho de João é tão precioso para nós, para que a gente entenda que nós somos necessitados desse tipo de amizade. E somos nós que precisamos cultivá-la. O Senhor Jesus Cristo, pouco antes dele ser crucificado, pouco antes dele ir à cruz, fala sobre esta amizade, sobre a amizade verdadeira, que não se furta de fazer o que parece impossível para servir o amigo. Eu tenho certeza que aqui muitos de vocês têm amigos assim. Mas também tenho certeza que muitos daqui não têm amigos assim. O Senhor Jesus mesmo se apresenta como modelo perfeito de amizade. Que tipo de amigo eu tenho sido para as pessoas que Deus colocou no meu caminho, na minha vida? Que tipo de amigo eu tenho, que tipo de amizade eu tenho cultivado com as pessoas que Deus colocou no meu relacionamento? Você tem valorizado? Você tem procurado cultivar? O Senhor Jesus, ele jamais, ele não negou nem a própria vida. Ele se doou. O versículo 13 e o 14 diz, até o 15 mesmo, podemos ler os 3 versículos que diz: não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. No versículo 15 ele diz: eu já não chamo vocês de escravos, apesar dele ter pago o preço pela nossa vida, preço de sangue. Ele diz: eu não chamo mais vocês de escravo, pois o escravo não sabe as confidências do seu senhor. E ele diz: agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo aquilo que o Pai me revelou. Ele não escondeu nada, ele deixou tudo às claras, a respeito da necessidade daquelas pessoas que Deus havia colocado no seu relacionamento, os seus discípulos. Ele não havia ainda derramado o seu sangue, mas ele já havia prenunciado do que haveria de fazer e que aquilo era demonstração de uma verdadeira amizade. Aqui está a essência da verdadeira amizade: amor que se doa, que se entrega e até mesmo se sacrifica. Esta é a verdadeira amizade. Jesus, ele não apenas falou de amor, ele viveu. Ele não apenas falou de relacionamento sincero, ele viveu com aqueles que lhe seguiam. Na cruz, ele deu a vida por mim. Ele deu a vida por você. Você já pensou nisso? Sem esse gesto de Jesus, toda a humanidade, todos nós estaríamos aonde? O que seria o nosso futuro? Aonde seria a nossa eternidade? Se Jesus Cristo não tivesse subido aquela cruz, não tivesse dado a sua vida por nós. Porque na verdade o ser humano, ele não se acaba depois da morte. Existem 2 eternidades. Existe a eternidade sem Deus, distante de Deus,
para sempre, sem fim, sem ter oportunidade jamais de ver a face de Deus, que é no inferno. Às vezes nós não gostamos de ouvir esta palavra, mas é uma verdade. É uma realidade. O inferno, muitas pessoas dizem, o inferno é aqui. Você está muito enganado, gente. O inferno é retratado algo insuportável, de sofrimento, de nojeira, onde na palavra de Deus chama o inferno de lugar onde o bicho não morre e o fogo jamais se apaga. É um lugar fétido, um lugar fedorento, um lugar nojento, onde tem bicho, tem coisa podre. O inferno era comparado ao lixão, aonde o povo de Jerusalém jogavam as podridões, animais mortos. Ali era uma fedentice sem igual. Este seria o nosso destino se Jesus Cristo não tivesse demonstrado esta amizade por nós. E nós não podemos esquecer disto. Nós, às vezes, não estamos como se nada tivesse acontecido, vivemos a nossa vida como se Cristo não fez nada. Mas Ele fez, para que nós tivéssemos uma outra eternidade. Agora, esta outra eternidade depende exclusivamente de nós, porque Ele fez tudo o que precisava ser feito para que você pudesse ter vida com Deus. Agora é a decisão nossa. Somente você, pecador, somente eu, pecador, posso decidir confessar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, como diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. O apóstolo Paulo declara que se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, acreditando que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É uma realidade. E no versículo 10 diz que porque com o coração se crê para ser justificado, e com a boca faz-se confissão para a salvação. A necessidade é que cada pecador torne público que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, para que receba a salvação. Esta é a condição para que você tenha uma vida eterna com Deus. Simples, não é? Porque Ele já deu a vida dele por nós, Ele já derramou o seu sangue, Ele já passou pelo sofrimento infernal por nós, que aquele sofrimento, nós é que somos merecedores. Alguém tinha que pagar o preço, e Ele pagou por nós. Enquanto o mundo muitas vezes ensina que a amizade é por interesse. Opa, deixa eu chegar ali alguém, porque essa pessoa aqui pode me ajudar nas horas necessárias. E se na hora necessária não servir, acaba-se a amizade. O Senhor Jesus, Ele nos ensina que a amizade é entrega. Enquanto alguns se afastam dos momentos difíceis da nossa vida, o Senhor Jesus, Ele se aproxima e permanece conosco. Conversando com uma senhora lá no mercado hoje, ela disse: pastor, eu sou tão, mas tão grato a Jesus, que eu não sei bem como demonstrar melhor a minha gratidão. Eu digo: pois pronto, Deus me mandou aqui para lhe mostrar como você pode ser mais grato a Jesus. E eu falei o plano de salvação para ela. Como ela poderia
demonstrar gratidão e Jesus ficaria bastante satisfeito. Porque no versículo 14 de João, capítulo 15, ele diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o quê? Se fizer o que eu mando, se me obedecer. É a única forma que Jesus Cristo se sente honrado, amado. É a única forma que ele vê que nós reconhecemos o seu ato na cruz. Não é você fazendo sacrifício de qualquer coisa. Não é você dizendo palavras bonitas, mas é obedecendo. Não significa que você não vai desobedecer em algum momento, mas significa que você vai zelar pelo que Jesus Cristo fala. Nós temos amado a Jesus ou retribuído esta amizade do jeito que Ele quer? Precisamos pensar sobre isto. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Não é o texto, gente. Ah, sim, está aqui. É, sim. Estava lendo outro versículo. Capítulo 17, versículo 17 de Provérbios. Diz: o amigo é sempre leal. O verdadeiro amigo é sempre leal. E um irmão nasce na hora da dificuldade. A tradução que diz que o amigo é sempre leal e nasce um irmão nas horas difíceis. A verdadeira amizade, ela não é aquela que aparece somente, só nos momentos bons. Ah, vamos festejar, vamos fazer um churrasco, vamos comer alguma coisa lá na minha casa. Mas o verdadeiro amigo, a verdadeira amizade é aquela que permanece quando tudo parece dar errado. Quando tudo parece desabar. Talvez aquele amigo verdadeiro não anda muito na sua casa, mas na hora precisa ele está lá. Jesus, ele é este amigo para nós. Às vezes ignoramos tudo que Ele fez por nós na cruz, mas na hora da nossa precisão, Ele está ali. Ele nos socorre. Ele demonstra isso quando Pedro, mesmo quando negou Jesus, o Senhor Jesus não desistiu dele. Ele o perdoou. Ele o procurou. Pedro estava envergonhado, porque havia negado até mesmo que o conhecia. No momento difícil, Pedro negou a sua amizade. Mas Jesus o procurou e o perdoou. E Pedro se tornou amigo fiel, obediente. Ele permaneceu fiel a Pedro, e Pedro se tornou um amigo fiel de Jesus. E mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. E é esse tipo de amizade que o Senhor Jesus deseja ter com você, ter conosco. Amizade que reflete amor. E não importa o que você tenha feito, não importa o estilo de vida que você tenha vivido, Ele te ama ao ponto de ter dado a vida por você. Ele foi na cruz também por você.
Hoje, ao falarmos sobre amizade, o Senhor Jesus é o maior exemplo de amizade verdadeira. Ele nos ensina a amar sem esperar nada em troca. Ele nos chama para sermos amigos fiéis, assim como Ele é nosso amigo fiel, leal, presente na vida uns dos outros. Talvez hoje seja o momento de agradecer a Deus pelos amigos que você tem, mas também de perdoar alguém que talvez você tenha alguma mágoa. Talvez você tenha perdido a amizade com alguém e seja agora o momento de reconstruir esta amizade quebrada. E quando nós reconstruímos a amizade quebrada, ela se torna mais firme. Saiba disto. Mas hoje também é dia de nós estendermos as mãos a quem está sozinho. Às vezes tem pessoas que estão solitárias, carentes de amizade. Às vezes são pessoas de difíceis relacionamentos. Mas a verdadeira amizade releva tudo isto. Sabe se relacionar, independente de quem quer que seja, independente de que a pessoa seja difícil de se relacionar ou não. E impressionante que o Senhor Jesus Cristo, Ele dá esse exemplo, mesmo todos os dias nós erramos com Jesus, mas Ele não abre mão de nós. Ele se alegra quando nós reconhecemos a sua amizade. Hoje também, acima de tudo, é o momento de renovar a nossa amizade com Jesus Cristo. De nós reconhecermos a sua amizade e nos comprometermos a retribuir esta amizade. Ele é este amigo que jamais nos abandona. Nos momentos alegres, Ele está conosco. Mas nos momentos difíceis, de tremendas tempestades, Ele não abandona o nosso barco. Em tempo algum. O Senhor Jesus me chamou de amigo. Você sabe o que significa isto? Ele chamou você de amigo. E nós podemos aceitar essa amizade. Ou não. A amizade, ela é um presente de Deus. Mas o maior de todos os amigos é aquele que deu a vida por nós na cruz. Fiel, amoroso, presente e eterno. Ele deu a vida por nós. Nos chama pelo nome. E também Ele deseja caminhar conosco todos os dias, cada momento. Não há lugar que Ele não adentre conosco, não há lugar que Ele nos deixe sozinho. E a sua proteção é constante, o seu amor é leal. Ele deu a vida, a própria vida por nós. Que neste dia
ou que nesta noite possamos sair daqui decididos a amar a Jesus como Ele nos amou. Às vezes nós preferimos viver no pecado, às vezes nós preferimos não abrir mão de nada daquilo que satisfaz o nosso coração, mas que traz para nós consequências trágicas. Embora nós não vejamos as consequências trágicas que o nosso pecado nos traz, só vamos perceber quando estamos dentro do problema. Mas mesmo assim, Jesus Cristo não abre mão de se relacionar conosco. Hoje é dia de nós cultivarmos esta amizade verdadeira e sincera. Se nós retribuirmos esta amizade que Cristo oferece, o nosso coração é verdadeiramente feliz. Porque o pecado pode trazer momentos de felicidade, pode trazer explosão de alegria, mas o resultado sempre é trágico, saiba disso. Enquanto que cultivar o relacionamento com Cristo é alegria permanente, é felicidade indescritível, e só sabe disto quem experimenta, e eu convido você a experimentar a partir de hoje esta alegria que a amizade com Cristo traz ao coração de um pecador que aceita de coração essa amizade sincera do Salvador. Com palavras também nós podemos agradecer, mas principalmente com gestos. Colocando-se à disposição para obedecê-lo. Primeiramente para conhecer a vontade dele. E somente através da Escritura Sagrada você pode conhecer a vontade de Jesus. Busque esse relacionamento. Ele jamais se distancia de nós. O nosso pecado é que nos distancia de Cristo. As nossas más decisões nos distancia de Cristo. Mas Ele não desiste de você. Enquanto tiver fôlego de vida, Ele não desiste de nós. Que amor é este? Que amizade é esta? Somente Jesus tem a nos oferecer. Não perca essa oportunidade. Se você ainda não é este amigo que Jesus deseja que você faça, hoje à noite você pode fazer esta aliança com Ele. Vamos orar? Bondoso Deus, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor demonstrou amor sem igual. O Senhor nos demonstrou a verdadeira amizade. Se doou pelos nossos pecados, colocou-se em nosso lugar na morte, para que nós pudéssemos ter vida. Pai, muito obrigado, pois o Senhor demonstrou amor por nós quando não somos merecedores. E não há nenhum erro nosso que o Senhor se afaste de nós. Os nossos erros nos levam para longe do Senhor, mas o Senhor sempre está conosco. Mesmo quando o pecado nos distancia, mesmo quando nos envergonhamos do Senhor pelos nossos pecados, mesmo assim o Senhor ainda não abre mão de nós. Que amor é este, Senhor? Nós não queremos compreender este amor, mas que cada um de nós venhamos a aceitar, porque compreender, somos imperfeitos para compreender algo tão perfeito, mas que nossos corações
Sejamos gratos a Ti. Que nós busquemos conhecer a Tua vontade para obedecermos. Ó Pai, abençoa cada um que nesta noite o Senhor trouxe à Tua casa. Foi o Senhor quem os trouxe. Porque o Senhor queria falar a cada coração o que hoje foi falado aqui. Obrigado, Senhor. Que não venhamos sairmos daqui da mesma forma como saímos, como entramos. Mas que possamos sairmos hoje daqui consciente do Teu amor por nós. Convicto de que o Senhor verdadeiramente é nosso amigo, amigo amoroso, e que oferece a vida eterna a cada um que decidir receber o Senhor como Salvador e Senhor. Obrigado, Pai, porque foi o Senhor quem os trouxe. Oramos em nome de Jesus. Amém.